Olá gente, eu estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu pensei em testar a eficiência e a capacidade de um rotor como esse aqui que eu projetei. Isso aqui é só para criar um contrapeso no meio, né? Na verdade, eu balancear a roda e poder também fazer como se fosse um volante, né? Tipo uma climaleira de carro, precisa ter um peso para poder girar com fricção. Então é o seguinte, aqui nós temos aqui 24 ímãs, né? 24 ímãs duplicado. Temos em cada cavidade aqui, eu tenho dois ímãs de 10 milímetros por 4 de altura. Então é o seguinte, eu estou pensando aqui em colocar ele em rotatividade, em rotação aqui, para eu poder fazer o teste dele antes de montar o gerador. Então eu pensei assim, eu tenho aqui uma bobina. Pensei em compartilhar com vocês aí, vocês podem estar fazendo aí o início dos projetos, quer saber se as bobinas e o rotor vai dar certo. Então eu já estou dizendo aqui, ó, esses ímãs aqui são 24 ímãs, porém eu tenho 12 bobinas de um gerador que vai ser ligação trifásica. Então é o seguinte, eu tenho aqui 24 ímãs porque eu pensei em diminuir a alternação, né? Quanto menos espaço eu vou ter menos alternação e menos oscilação também na geração de energia. Então por isso eu coloquei aqui, eu instalei 24 ímãs para dar mais capacidade ao rotor, ao rotor. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma bobina de 250 voltas do fio 20, né? Do AWG 20. Então eu vou fazer aqui um teste, eu coloquei aqui um ferrite nela. Nesse caso não dá para usar ela como bobina de ar, porque ela é muito comprida. E os ímãs teriam que ser muito potentes para pegar o campo aqui nessa altura. Então eu vou fazer aqui com ferrite. Nós temos aqui outra bobina, que já vimos essa bobina aqui gerando, junto com outras bobinas, que eu fiz um gerador de 6 bobinas, com ferrite também. E temos essa aqui que eu fiz, o gerador bobina de ar, que é do gerador axial. Vou fazer o teste delas todas, vamos ver a capacidade de cada bobina com esse tipo de rotor, antes de vocês tentar fazer um rotor como esse e terminar o gerador. Então antes de vocês tentar fazer, eu vou mostrar logo a capacidade que ele pode tá gerando, a eficiência dele. Então para vocês vai ser muito bom, né? O gasto aqui quem teve foi eu, mas vocês podem não ter gasto se antes sabe o final de um projeto como esse, né? Então sabemos que para dar um final bom tem que ter um início bom. Então vamos aqui primeiro ver aqui o início. Eu já fiz aqui a peça. Agora nós vamos instalar naquela mesma força mecânica, que é a última base do gerador que eu fiz. E aqui eu vou instalar, vou dar a capacidade de acender uma lâmpada ou LEDs sozinha, né? Eu vou medir na verdade a capacidade dela só. Claro, se você vai fazer um gerador, você vai colocar até 6 dessa aqui, né? 4, 6, e elas vão estar trabalhando aí em série e aumentando a tensão. Então pessoal, eu vou aqui instalar o teste. Instalar o teste aqui na corrente alternada. Corrente alternada. Pera aí, primeiro eu vou testar essa pequenininha aqui, né? Logo que ela não tem ferrite. Vou só encostar aqui e vocês vão ver quanto ela pode gerar sozinha, independente. Que aí vocês podem ver a partir dessa bobina quanto vocês podem fazer aí para aumentar a potência do teu gerador. Então aqui, já liguei aqui. Agora nós vamos ver aqui nessa rotação aí quanto vamos ter nessa bobina, só de um lado só dela. Temos 2 volts. Tá vendo aí, pessoal? O rotor na verdade funciona com qualidade. O rotor trabalha certo, porque essa bobina aqui é uma bobina de ar, né? Bobina sem núcleo. Então se ela não tem núcleo, ela tem menos capacidade de captar os campos magnéticos. Então
significa que se ela conseguiu 2 volts de uma bobina só, com o campo magnético ela vai conseguir muito mais. Então olha só, ó. Com o campo magnético não, com o ferrite, que é o núcleo. Aqui só tem campo de um lado só. Temos aí quase 3 volts. Aí, deu 3 volts, tá vendo? 3 volts. Então, já sabemos se nós colocar aqui um ferrite. Eu vou colocar um ferrite nela só pra gente ter certeza. Gente, é o seguinte, ó, ferrite, vocês já sabem o que é, né? É o núcleo de metal para captar o campo magnético com mais força, entendeu? Então aqui é o seguinte, ó, isolei aqui com fita, instalei aqui e agora vamos ver quanto ela consegue captar aí dos campos magnéticos aí. Ó, já está em 3, eu nem encostei ainda, ó. Agora nós temos aí, epa, tá na mão aqui, os ímãs atrás. Temos quase 5 volts. 5. Aí, gente, ó. Aumenta a capacidade. E tem uma certa corrente também. Não quer dizer que isso aqui não acende lâmpada, não faz nada não. Aqui acende lâmpada também, dependendo da amperagem que vocês vão utilizar aí, a lâmpada. Acende lâmpada também, uma bobina só, dessa aqui, ó. Agora nós vamos fazer o teste dessa outra bobina. Ela já está com seu núcleo, seu ferrite, só que ela tem bastante corrente. Ela funciona com bastante corrente porque os fios dela são bastante grossos. Então aqui nós temos aqui uma bobina. E nessa bobina eu consigo, como os fios são grossos, o ferrite é muito potente, atrai muito, 3 volts. 3 volts nesse rotor, em cada uma. Se vocês forem multiplicar 12 bobinas como essa aqui, vezes 3, vocês vão ver quanto de tensão e corrente vocês vão ter aí, ó. Então uma bobina só dessa aqui, ó, consegue 3 volts. Com esse tamanho de ímã, se vocês botarem aí, instalar ímãs maiores, vão ter mais ainda. Agora vamos fazer aqui a nossa bobina final. Por certo, essa gera muito mais. Vamos ver quanto ela consegue. Só essa bobina aqui, 250 volts. E com cuidado para não pegar no ímã. Tá vendo aí, gente? 15 volts. 18 ponto alguma coisa. 19. Aí, gente, quase 20 volts. Uma bobina só. Agora vamos testar aqui a amperagem dessa bobina. Vamos ligar aqui esse campo de LED aqui, ó. Ver se ela é capaz de sozinha trabalhar em LED ou lâmpada. Deve acender lâmpada de filamento também, porém a lâmpada não pode ser muito potente, porque ela está trabalhando sozinha. Ela tem bastante tensão, mas a corrente não deve ser tão alta para trabalhar só. Mas se nós diferenciar aqui o enrolamento, pode ser que ela funcione. Então sabemos que tem corrente sim, ó. Acendeu aí um campo de LED, um canhão de LED aí potente. Os LEDs trabalham com 24 volts, porém com uma certa amperagem. E uma bobina só conseguiu acender os LEDs. Como eu sou teimoso, eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Uma lâmpada de filamento. Só que essa lâmpada de filamento, ela exige uma corrente aí para estar acendendo, né? Essa lâmpada aqui deve ser 25 watts, por aí. Então uma bobina só. Vamos ver o que é que ela pode fazer. Se não acender total, vai vermelhar. E se ela vermelhar, significa que a bobina tem uma certa corrente que dá para carregar a bateria.
Eu vou instalar aqui, vocês vão olhar aí na lâmpada. E aí o vermelhamento dela, do filamento. A lâmpada vermelhou. Significa que o rotor é capaz, né? E a bobina também. Então a bobina está trabalhando sozinha, né? Ela está trabalhando sem auxiliar nenhum. Ninguém auxiliou ela está trabalhando sozinha. Vocês podem ver aí, a lâmpada vermelhou, o rotor está trabalhando. E eu estou segurando na mão aqui, eu não posso encostar muito. Se eu encostar bastante aqui, vai pegar nos ímãs. Então, pessoal, já vimos aí, essa bobina sozinha ela tem a capacidade de gerar aí 18 volts, 18 a 20 volts, dependendo da capacidade dos ímãs. Esses ímãs aqui são pequenos ímãs. E por aí vocês já sabem, né? Consigam 6 bobinas dessa aqui, 6 bobinas como essa. E façam um rotor, só um rotor com 6 a 12 ímãs, com os ímãs mais ou menos, né, com uma impedância mais ou menos aí, e vocês vão conseguir um gerador bom, com um tipo de bobina como essa aqui. Então aqui é o fio 20 com 250 voltas. Vocês vão conseguir carregar a bateria aí, e não precisa rotação demais não, vai depender da potência dos ímãs. Esses ímãs aqui é porque eles são pequenininhos, né? Mas a montagem dos ímãs está correta. Então é isso que eu queria saber. Então se gerou bem, a montagem dos ímãs está correta. Beleza? A frequência está boa. Então, gente, é isso aí. Quem gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal. Brevemente teremos mais projetos aí. Até mais.